Já vamos abrir aqui o nosso painel que tem como tema Sextex. Tecnologias a favor do prazer, da liberdade e da autonomia. Menino, gostei do tema, viu? Tema bacana. Para poder mediar o nosso painel, eu quero convidar ela, que é idealizadora do projeto, abre aspas, meu clitóris, minhas regras, fecha aspas, mulher das exatas que estuda as humanas, questionadora digital e work lover nas horas vagas. Bicho do mato, isolada no concreto, sempre online. Isso é uma bio, viu? Uma salva de palmas para Gaia Cave, não é isso? Gaia, muito bem-vinda, pode se posicionar onde quiser. Eu já vi que tem surpresinhas, viu? Se eu fosse vocês, eu não iria embora desse painel, ficaria até o final. Para compor aqui a nossa bancada, quero convidar ela, que é executiva da área de inovação e tecnologia, primeira brasileira a estudar o mercado de bem-estar sexual na Sextech School, com as maiores lideranças globais no tema. Fundadora do Tech for Sex, plataforma com propósito de fomentar o ecossistema de Sextech no Brasil, compartilhando como as novas tecnologias estão impactando a nossa intimidade e relacionamentos. Por gentileza, palmas para Lídia Cabral. Bem-vinda. E para poder também compor o nosso painel, quero convidar ela, que é atriz, criadora de conteúdo e humorista. Utiliza o humor como método principal para persuadir o seu público e abordar temas sérios, tais como saúde e direito da mulher e sexualidade. Seu objetivo é popularizar assuntos acadêmicos, mas fundamentais para a sociedade, principalmente a mulher, que não tem acesso à saúde da mulher e conhecimento jurídico. Além disso, para que as mulheres conheçam o seu corpo e tenham mais prazer sexual e eleve a autoestima para além da estética e sexualidade. Uma salva de palmas para Jaci Lima. E ela veio com o corpo para jogo, maravilhosa. Eita! É sobre isso, bora lá. Essa mulher é um fenômeno. E sim, fiquem até o final, porque tem surpresinha para vocês aqui, tá? Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Gaia, como já foi apresentada aqui. Sou a idealizadora do Meu Clitóris Minhas Regras, que é uma comunidade multidisciplinar que estuda e compartilha informações sobre o clitóris, juntando a área médica e artistas, né? E estou super feliz de estar ao lado dessas duas mulheres incríveis aqui em Salvador, gente. Tipo, me pinta de neon, porque eu tô bege, né? E assim, e falar sobre sexualidade, né, em lugares que a gente também não teria esse acesso. Então, eu, de verdade, estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja uma horinha que vai ser bem rápida, mas que a gente consiga aqui compartilhar um pouquinho do que a gente tem, né? E eu queria que primeiro, Jaci, que é uma celebridade aqui em Salvador, se apresentasse primeiro, por favor. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou completamente perdida. Tarde, dia, noite. Boa tarde para todo mundo que veio. Estou muito feliz de estar na minha terra. Para quem não sabe, eu sou baiana. Saí do Rio de Janeiro com 8 anos de idade. Do Rio de Janeiro, não, a louca. Saí de Salvador aos 8 anos de idade e hoje eu moro no Rio de Janeiro. Né? E hoje, assim, agora eu consigo falar abertamente sobre sexualidade, porque a vida não é fácil, né? Eu ia falar, a vida do crente não é fácil. Mas eu consegui hoje abordar sobre sexualidade, sabe? De maneira, com qualquer pessoa, seja com homem, seja com mulher, seja com cis, seja com trans, independente do local, porque é importante a gente falar sobre sexualidade. Não é, assim, a gente gosta de fazer sexo, mas a gente tem medo ainda de falar sobre sexo, principalmente a mulher, sabe? E falar é muito importante. Sexo não é só cama, é comunicação também. Boa. E Lídia, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Eu sou pernambucana, então eu me sinto muito em casa aqui na Bahia. E eu sou idealizadora, né, da plataforma chamada Tech for Sex, Tech 4 Sex. Sigam lá no Instagram.
E essa plataforma ela nasceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né, uma plataforma de tendências e pesquisas, né, em como as novas tecnologias elas vêm impactando na nossa intimidade, nas nossas relações. E muito do meu propósito, né, é fazer com que esse ecossistema ele cresça aqui no Brasil, que mais e mais empresas, né, comecem a desenvolver soluções que tenham como propósito melhorar, né, a nossa experiência sexual, né, a nossa sexualidade como um todo. Então... Mas aí eu já quero emendar a pergunta para ti, Lídia, porque eu conheci a Lídia há 1 ano e meio atrás e até então eu não fazia ideia do que era Sextech. Primeira coisa que vem à mente é o quê? Alguma tecnologia assim, ultramoderna, um vibrador que faz algum paranauê que a gente nem pensava ainda. Só que não se trata só disso. Então, eu queria que você, assim como muitas pessoas acredito que também não sabem o que é Sextech, vai muito além do que a gente imagina e pode ajudar também a nossa vida. Não, acho que é uma pergunta bem relevante aí para a gente começar. É muito comum, talvez a primeira coisa que venha na cabeça das pessoas, o tech ali, é a gente associar a vibradores, né? Ou ir para um outro extremo, por exemplo, que talvez seja sexo com robôs. Sextech também é sobre isso. Sem dúvida, a gente vai falar sobre vibradores. Né? Eu acho que tem um futuro da sexualidade, né, que passa assim, por esses relacionamentos. Mas é muito mais. Né? O que é o Sextech hoje do presente? Da mesma forma que a gente tem empresas hoje em dia, né, de tecnologia que estão investindo na nossa saúde, que são conhecidas como as health techs, né, as legal techs da área do direito, da área de marketing, né, as smart techs. Recentemente surgiu esse movimento, que são as sex techs, que são essas empresas, né, que estão nascendo com o propósito de melhorar, como eu falei, a nossa experiência sexual. E que, de alguma forma, a tecnologia ela contribui para isso. E aí, que exemplos são esses que eu poderia trazer aqui para vocês? Né? Como eu falei, vibradores, sim, eles estão aí há bastante tempo. O que é que tem de novidade, então, nesses vibradores que essas empresas elas estão trazendo? Eu acho que, primeiro, sim, tem um componente de tecnologia, que a tecnologia ela é pensada muito mais na experiência, principalmente de mulheres. Né? Então, não é necessariamente aquele vibrador de antigamente, fálico, mas tem um design diferente, né? Tem uma característica, né, um componente ali diferente que preza muito mais pela experiência, pelo conforto, pela usabilidade. E não é só sobre o produto, é muito pela comunicação que essas empresas estabelecem, né? Como elas dialogam com essas consumidoras, a educação que elas tentam prover. E esse é só um pedacinho. Mas tem outras soluções dentro de Sextech também, que não é só sobre vibrador, mas sobre cosméticos íntimos, que vêm com formulações que são muito mais orgânicas, naturais, que têm um cuidado muito maior, né, da forma como isso é composto, plataformas de educação sexual, que funcionam como sex coaches, então aplicativos hoje em dia, né, que eles ajudam a gente a entender melhor a nossa sexualidade, a se conhecer, a partir do que a gente pensa, né, do que a gente está sentindo, eles vão funcionar como se fossem terapeutas, não substituem de forma alguma, né, mas são formas ali de te ajudar, né, a se autoconhecer, a indicar a você ali, eventualmente, conteúdos, né, áudios. Tem plataformas de áudios também, né, áudios eróticos, que hoje estão aí disponíveis para, enfim, né, a gente ampliar o nosso repertório. Soluções para a saúde sexual, então, desde soluções que ajudam mulheres a ter menos dor, por exemplo, na penetração. Então, hoje tem dispositivos que foram desenvolvidos de mulheres para mulheres, que ajudam também, né, no momento ali da relação sexual, a que elas tenham menos dores. E não só mulheres, gente. Eu acho que é cada vez mais soluções que elas pensam de uma forma diversa, inclusiva, pensando, né, por exemplo, pessoas na maturidade. Então, como que a gente pode facilitar e melhorar, né, a nossa experiência sexual, uma vez que a gente passa a ter necessidades diferentes? Né? Comunidade, enfim, LGBTQIA+, trans. Então, Sextech é sobre saúde, é sobre comunicação, é sobre educação, né? É sobre prazer também, mas uma coisa é comum a tudo isso, bem-estar. Então, toda vez que vocês escutarem falar de Sextech, pode ter certeza que vocês estão falando, a gente vai estar falando muito do conceito de bem-estar. Não é só sobre o erótico, né, que a gente está muito acostumado, que já veio antes, mas é como que a gente pode ampliar isso, porque o bem-estar sexual ele é holístico, ele vai conectar o físico, o emocional, né, o sexual, para fazer as pessoas se sentirem melhor com a sua sexualidade. Exato, e não pensem que um dispositivo vai mudar a sua vida. Sim, pode te ajudar a ter um orgasmo mais fácil, mas depende de vários outros fatores e não vai depender de você querer só o vibrador, é só o primeiro start para essa mudança começar.
E tem o dispositivo mais antigo, que é aquele de pedra, tem quantos mil anos? 28 mil anos. Então, né? A relação, diga-se de passagem, a relação entre sexo e tecnologia não é uma coisa nova, né? Eu acho que esse é um exemplo aí super interessante. E a pornografia, para quem não sabe, é uma das maiores impulsionadoras, né, da tecnologia. Então, se a gente parar para pensar o VHS, o streaming, meios de pagamento, mais recentemente a realidade virtual e tecnologias vestíveis, tudo foi muito impulsionado pela pornografia, né? Infelizmente, né, por um lado. Mas eu acho que agora tem um movimento diferente, que eu acho que uma outra parcela da população está cada vez mais se apropriando dessa tecnologia em prol, né, de diminuir essa lacuna do prazer, que a gente sabe que existe hoje quando a gente compara homens e mulheres, né? Principalmente homens cis, héteros e mulheres cis, héteros. Exato. Jaci, você é apresentadora, atriz, faz direito, corretíssima, inclusive. Como é que você foi cair nessa bomba da área da sexualidade, que não é coisa simples e não é para qualquer um? Então, eu comecei a falar sobre sexualidade, sobre sexo, na verdade, com 15 anos de idade. Por quê? Grana estava apertada, minha mãe precisava de dinheiro, eu também, minha mãe sempre me ensinou desde cedo, tenha o seu dinheiro, não importa o que aconteça, case com milionário, mas tenha o seu... Mulheres, tenham o dinheiro de vocês, vamos deixar isso bem claro aqui. Aí, o que aconteceu? Comecei a vender lingerie e produto erótico. Com 15 anos de idade? Com 15 anos de idade, até porque eu já estava fazendo, não vou mentir, né? Aí, eu escutava muito a mulherada falando, já se eu experimentei isso aqui, mas não deu certo, não sei se meu marido vai gostar disso, não sei se minha namorada vai gostar daquilo, sabe? E essas histórias, eu falei, gente, tá faltando troca de informação, sabe? E, normalmente, eu tinha que esconder os produtos, porque as mulheres tinham vergonha de comprar produtos e até mesmo uma calcinha, gente. Uma calcinha fio dental, a galera tinha vergonha de comprar, o que é um absurdo, porque a gente usa calcinha, entendeu? Aí eu comecei a fazer teatro. Eu sou apaixonada, desde nova eu queria fazer teatro e minha mãe queria me matar. Falei, não, teatro você vai passar fome com teatro. Hoje é o que paga as contas da mulher também. Aí ela, não, minha filha, já que você quer fazer... Vá. Comecei a fazer teatro e na última semana, assim, o professor perguntou o que eu iria fazer. Como a gente iria apresentar o nosso trabalho, já que tinha internet e tal, redes sociais, como é que você vai apresentar o seu trabalho? E foi a mesma semana que teve uma prova de improviso. E eu tenho quem me segue sabe que eu tenho uma prótese de buceta. Pode falar isso, gente? Já estou falando, né? Vulva, né, Gaia? Vulva, né? E ela estava lá e eu, vou levar a Chocotona, que o nome dela é Chocotona, a gente é muito íntima, minha best friend. Levei para o teatro e saiu ali o primeiro stand-up da Jaci na sala e o professor, você nasceu para fazer esse negócio aí. Você tem intimidade com a buceta. Eu sou rolacêntrica, tá, gente? Eu não sou nem hétero, eu falo que sou rolacêntrica. Eu já tenho intimidade assim com ela, fechado. Por quê? Porque eu conheci o meu corpo muito nova também, porque é importante a gente conhecer o nosso próprio corpo, né? A mulher foi ensinada a dar prazer para o homem, mas não foi ensinada a receber e se dar prazer também, sabe? E aí eu comecei a colocar os meus vídeos na internet sobre sexualidade. E o meu primeiro vídeo foi sobre cabelo, para não puxar o cabelo da mulher negra. Quando a gente trança o cabelo é complicado, não é? Trança o cabelo, complicou. E eu fui transar, e o cara que eu estava lá me envolvendo, ele puxou meu cabelo. E foi em cima disso que eu fiz o vídeo. E aí joguei na internet. E nessa semana, uma produtora me ligou e falou que precisava de um vídeo meu com humor. Eu, vou jogar esse. É o que eu tenho, o material que eu tinha, joguei. Ela acabou com o meu vídeo. Ela me colocou assim, no chão. Eu, como mulher negra, me sinto muito ofendida. Você hipersexualiza a mulher negra, você está me ridicularizando. Isso não se faz, não sei o que, esse seu vídeo é ridículo, não te vende e tal. E eu, tá bom, engoli a seco, coisa que é rara, gente. Engoli a seco, bebi água não, né, senão ia molhar. Mas, naquele momento, tá bom, tudo certo. E esse vídeo, depois, ele começou a rodar. E essa mulher, e aí durante a pandemia, eu viralizei mesmo na pandemia, falando sobre sexualidade, usando vídeo de treino, porque eu gosto de malhar. Eu falei, preciso fazer paródia, eu sempre gostei de escrever. Comecei a fazer paródia para a mulherada malhar, entendeu? Com paródias sexuais, e deu super certo. O personal me mandando mensagem, finalmente, minha aluna está conseguindo agachar agora, porque 1, 2, 3 realmente não estava funcionando. E assim eu comecei a falar sobre sexualidade, o negócio foi desenvolvendo, e hoje estou aqui. Muito obrigada. Ai, figura, gente.
Tive a honra, ano passado, de ter feito uma invasão orgástica também no perfil com essas duas maravilhosas. Foi demais, gente. Como é que eu vim parar aqui? Bom, a história é longa, mas a gente não tem tempo para isso. Mas um breve resumo foi que voltei para minha cidade natal, uma cidade de, na época, 10 mil habitantes, e a minha irmã queria trabalhar com lingerie. Eu falei, então vamos colocar sex shop também. Onde é que a gente vai vender sex shop numa cidade de 10 mil habitantes no interior de Santa Catarina? Onde é que tem mulher? Na igreja. Vamos para a igreja. Aí... No clube de bordado, onde é que tem mais mulherada da igreja? Por quê? A gente começou a conversar sobre relacionamento e apresentar alguns produtos que poderiam não só ajudar a relação, mas antes disso a conversa entre o casal. Porque não é, mais uma vez, o produto que vai salvar, é a comunicação e o autoconhecimento. E dali a gente começou a crescer, e só em 2017 foi que eu fui trabalhar em São Paulo, e pela primeira vez eu vi um clitóris 3D. Não dá para ver aqui, mas depois eu puxo um maior aqui para vocês verem. Mas, naquele momento, simplesmente caiu assim a ficha de que as coisas que eu estava sentindo no meu corpo passaram a fazer sentido. Porque antes eu sentia achava, né, que tinha alguma coisa de anormal, que, como eu contei hoje para a Lídia mais cedo, que eu fui descoberta no parto, né? Minha mãe estava esperando um menino e daí, plum, tem uma surpresa, eu. Aí, com tantas paranoias e falta de informação, eu achei que, bom, se eu fui descoberta no parto, vai que tem um gêmeo, um pinto atravessado aqui dentro e é o que eu estou sentindo. Várias coisas absurdas que passam na nossa cabeça, a gente não tem a informação. E quando eu vi o clitóris pela primeira vez, eu, puf, são os bulbos, está tudo bem. E a partir daquele momento eu entendi que o meu prazer estava ok, que era permitido, e isso mudou minha vida. E eu entendi também que outras pessoas precisavam saber disso, porque eu já trabalhava com sex shop há mais de 10 anos, falava para as pessoas usar o produto e ninguém estava sabendo também de tudo isso, né? E em São Paulo, a terra, né, das 1000 oportunidades e milhares, milhões de pessoas, conseguimos reunir a área médica com artistas para criar material didático para falar sobre prazer, para falar sobre o básico, que é a anatomia. A gente não precisa nem chegar no prazer, é um direito nosso saber o que a gente tem aqui dentro do corpo, porque o homem a gente tem todo mapeado. E o clitóris só foi descoberto na medicina moderna em 98, ontem. Então, a gente tem muito ainda a descobrir e a gente tem que cobrar da ciência isso, que é o básico do nosso corpo, como funciona. O que a gente vai fazer a partir dali, dessas informações? Cada um vai, eu quero ter prazer ou não, beleza, mas a gente tem que saber, tá? São informações que na escola, infelizmente, a gente não tem educação sexual, mas assim como na aula de reprodução tem lá o pênis, o testículo, a vagina, a vulva e o clitóris. É um direito nosso saber. E é isso, estou aqui agora em Salvador, felizona, e vamos continuar, que tem muito ainda. Jaci, mais uma pergunta para você. Peraí que eu esqueci que é o roteiro, mas já peguei. Peraí. A gente estava falando antes também sobre rede social, que é muito difícil a gente falar. Qualquer pessoa que trabalha em rede social já sabe a suadeira que dá você conseguir ter um conteúdo engajado. Para a sexualidade é um pouquinho mais difícil, porque a gente não pode fazer anúncio, a gente tem muito conteúdo censurado, só que você deu essa bombada justamente na pandemia, né, Jaci? E o que você notou de diferença do que as pessoas vinham atrás te perguntar e o que elas se viram querendo saber de você durante a pandemia, o isolamento? Então, eu costumo dizer que até hoje eu não me reconheço como influenciadora, tá? Porque eu sou muito... Eu coloquei no lugar que influenciador é um pedestal, que gente, a gente precisa... Eu gosto de contato, olhar para vocês, sabe? E isso é muito importante, porque eu também estou aprendendo. Eu aprendi muita coisa com a Gaia, com a Lídia, a gente está aqui aprendendo. Provavelmente a gente vai acabar essa palestra, a gente vai conversar, e eu vou aprender alguma coisa com alguém aqui, sabe? E isso que é importante, a gente se humanizar, nesse local de diálogo. Então, o que eu vi? Eu criei um quadro chamado Que Babado é Esse? A partir dos relatos que eu recebia das seguidoras, que tinha absolutamente de um tudo, desde autoestima, a sexualidade, sobre abuso sexual, sobre estupro, sobre... infecção sexual também, sobre traição, sobre depressão, tudo, tudo. E como o sexo impacta em todas essas áreas. As pessoas acham que a autoestima não tem a ver com sexo, e tem. Autoestima, o que eu vejo na internet que era muito meio incômodo? Todas as vezes que falavam sobre autoestima, parava em estética, em corpo, em pressão estética, em patriarcado, em machismo. Sim, também, mas... a vida sexual também impacta na nossa autoestima,
vida financeira impacta na nossa autoestima, família, amizade, religiosidade, tudo impacta na nossa autoestima e, consequentemente, na sexualidade, sabe? Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Então, o que é que eu vi muito? Tem algumas seguidoras que eu fiz questão de acompanhar de perto, porque eu via que o caso era bem grave assim, de casos de suicídio, sabe? De beirar o suicídio. Então, eu tentei acompanhar mais esses seguidores e como elas se permitiram se conhecer, sabe? Porque a gente faz muita crítica, a gente aponta muito o outro, mas a gente esquece de fazer autocrítica. Eu sofri abuso sexual dos meus 5 aos 8 anos de idade. Minha mãe saiu de Salvador quando eu tinha 5 anos de idade. Então, eu fiquei morando com minha avó, por parte de mãe, e o cunhado da minha mãe, que abusou de mim entre os meus 5 aos 8 anos de idade. E eu tive milhares de questões sexuais por conta disso. Por mais que eu vendesse produtos eróticos com 15 anos de idade, eu já fugi de motel, já chorei durante o sexo, sabe? E eu fui contar para minha mãe com 18 anos de idade. Olha o tempo, sabe? E eu contei para ela porque ela me levou no massoterapeuta e eu vi que era um homem. E quando ele mandou tirar a roupa, eu saí correndo da sala. Aquilo ali foi necessário para que eu contasse para ela, porque ela não entendia. Eu não entrava em ônibus se tivesse só homem, elevador. Eu não, até hoje, assim, porque eu sempre falo isso. Eu não gosto muito da palavra empoderada, porque eu ainda estou num processo muito distante desse local empoderado, e enquanto o poder ainda estiver na mão do homem, porque o homem ainda que coordena tudo, a maioria. É o homem que faz a lei, é o homem que assina, é o homem que está ali na frente. Então, é muito difícil eu me considerar ainda empoderada, enquanto tem mulher morrendo, enquanto tem trans morrendo, sabe, enquanto tem pretos morrendo. Então, a gente está longe desse local. Então, a gente precisa muito fazer autocrítica, sabe, e entender como tudo, absolutamente todas as áreas da nossa vida impactam na nossa autoestima e sexualidade, sabe? E acompanhar essas histórias na internet, graças a Deus, todas as mulheres e homens também, eu recebo muito depoimentos de homens também, de cara, eu aprendi contigo, eu conheci o meu corpo, eu me permiti conhecer o meu ânus, eu me permiti me relacionar mais com a minha mulher, ouvir minha mulher, sabe? Isso é importante, sabe? É isso. A autocrítica eu acho que é importante, mas o que eu acho mais importante hoje para a gente que sofre essa opressão desde que nasce é o exercício aquele do espelho, que eu sempre passo e vou deixar de tarefa para vocês aqui. A maioria são mulheres, temos um homem perdido lá, fala para sua companheira para também fazer isso. Que é um exercício super simples, vocês já devem ter ouvido falar, que é entrar, né, entrar no espelho não, né? Ficar de frente para o espelho, olhar o olho no olho, ao invés de procurar cravo, pelo fora ou ruga, é falar em voz alta, sorrindo, 5 elogios a si mesma. É simples, mas nem todo mundo consegue fazer um exercício diário. Por quê? Quando a gente recebe um elogio, qual é a primeira reação que a gente tem? Se, por exemplo, você não sei se conta, né? Mas vamos. Sempre falo isso, gente. Eu nunca tive problema com minha autoestima. As pessoas falam, você é linda. Gente, eu também acho. É isso que deve ser dito, é isso, mas Pois em geral é. a gente se boicota, a gente se põe para baixo. Isso. Então, se é difícil a gente falar pra gente assim, ó, você está sozinha no banheiro para falar elogio e é tão difícil sair, e quando a gente recebe um elogio, se é sobre a roupa, ai, comprei na promoção, sobre o cabelo, ai, nem fiz nada. Então, vamos parar de se criticar. É legal, sim, a gente pensar, rever tudo isso, mas tentar se colocar um pouco mais para cima, porque tem uma frase que eu gosto muito, se você não se acha, ninguém procura. É isso, que a gente tem que colocar uma massagenzinha no ego aqui, saber que a gente pode, que a gente merece, principalmente ter prazer. Porque se a gente não tiver isso na cabeça, não vai ter o vibrador de 3 minutos que vai te dar um orgasmo ali, mas você está perdendo toda a brincadeira gostosa de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, por que não, né? Mas continuando, Lídia, mesma pergunta para ti também. Durante a pandemia, o que eu vi também foi que surgiram muitos sex shops online também e muitas iniciativas novas também de mulheres, né? Não só em sex tech, mas em outros ramos relacionados à sexualidade. Como é que você viu esse crescimento que você foi pegando esse boom com a Tech for Sex? Bom, a Tech for Sex surgiu na pandemia, né? E eu acho que... Deixa eu contar um pouquinho da minha história, como é que eu vim parar aqui para vocês entenderem. Há 3 anos atrás, eu participei de um festival de inovação lá em São Paulo, chamado PEF. E pela primeira vez eu vi uma pessoa falando sobre sexualidade de uma forma diferente, né? Na verdade foi a Mariana Stock, que ela é do Prazerela. Recomendo vocês também a segui-la, é muito legal o trabalho que ela faz. E ela falava muito sobre
como despertar o nosso potencial orgástico, né? Como isso pode ter realmente um impacto na nossa vida. E eu me identifiquei muito com a história da Mariana, porque a Mariana se achava muito bem resolvida, sexualmente falando e tudo mais, mas quando ela passou por essa experiência, ela foi lá, né, e fez a massagem, fez curso, foi estudar, aquilo ali teve um antes e depois para ela. Eu fiquei uns 6 meses digerindo aquilo ali, até ter coragem, né? E depois de 6 meses eu fui, né, fiz a experiência física, fiz a massagem, fui fazer curso. E eu, né, tive a mesma sensação da Mariana. Então, assim, a minha sexualidade, né, ela realmente floresceu, né? Então, assim, tem um antes e depois. 2 anos depois, né, ano passado, eu tive a oportunidade de viajar. Minha área de inovação em tecnologia, e pela empresa que eu trabalho, eu fui para fora, para uma feira de tecnologia, e foi a primeira vez que eu vi, num evento de inovação, empresas expondo e falando, né, com produtos, vibradores e outros, dentro de um evento assim que é super convencional e tradicional. E aquilo me tocou e brilhou meu olho, porque assim, quando eu tive a experiência, eu sabia que poucas pessoas elas teriam essa oportunidade, essa coragem de fisicamente se colocar numa condição ali, enfim, né, de deixar que uma outra pessoa te tocasse, de viver aquilo ali, por N motivos, tabus, vergonhas, né, enfim, estigmas, preconceitos. E eu vi que a tecnologia poderia ser um meio, uma ponte para que as pessoas, muitas vezes no conforto, na privacidade da sua casa, elas pudessem se conhecer melhor, elas pudessem, né, explorar novas sensações, e para mim aquilo brilhou muito o olho. E eu via que ninguém estava falando sobre aquilo ainda no Brasil com esse viés. A comunidade da sexualidade ela já estava aflorando, tem muita gente falando que é maravilhoso, mas não trazendo tanto essa perspectiva do bem-estar conectado com a tecnologia. E aí veio a pandemia, eu estava namorando, terminei o relacionamento, levei um pé na bunda. E aí, assim, eu precisava colocar energia, né, e foco em alguma coisa. E foi aí que surgiu, né, o Tech for Sex. Eu comecei a me Pé na bunda serve para jogar a gente para frente, lembre sempre gente. disso. Então, a próxima vez que vocês levarem, pensem em alguma coisa que vocês podem fazer para colocar essa energia, né, para fazer isso, enfim, virar alguma coisa na sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu já tinha essa ideia de compartilhar, né, por ser uma estudiosa de tecnologia e tudo mais, e por também não ver ninguém ainda falando sobre aquele tema ali no Brasil. Isso no primeiro semestre. Então, quando eu fui estudar, enfim, fui estudar fora, e aí eu fui conhecendo as pessoas que estavam começando esse movimento aqui. E aí foi muito bom. Enfim, aí a gente começou a ouvir falar, né, Sextech aqui no Brasil, surgindo as primeiras empresas de vibradores, né, mulheres fazendo e desenvolvendo produtos para mulheres aqui. E aí, o que eu acho que a pandemia ela mudou de uma forma geral, né? Eu acho que as pessoas elas ficando mais tempo em casa, elas passaram a ressignificar a sua intimidade. Né? Seja você com um parceiro, você em algum momento teve que ser mais criativo, né? As pessoas começaram a pesquisar, né, na internet, a buscar novas formas de se distrair, de aliviar o estresse, ou você sozinho também. Né? Então, como é que remotamente, eventualmente, eu posso, né, sentir prazer, eu posso proporcionar prazer? E a tecnologia, eu acho que ela foi um canal para isso. Então, não é à toa, né, que a venda de vibradores explodiu, né, que muitos sex shops que antes eram só físicos começaram também a se digitalizar, né, começaram a criar as suas lojas e e-commerces online. A gente começa a ver novos produtos sendo popularizados no mercado. Então, assim, como que... Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje eu tenho, por exemplo, vibradores que eu posso conectar o prazer, né, remotamente, acionar esses vibradores para que essas pessoas elas sintam, né, através do controle ali do celular com o seu parceiro. Então, elas elevem, né, digamos, o sexo virtual para um outro nível de intimidade. Então, assim, chamadas de vídeos, plataformas de áudio, todos esses aplicativos. Aqui no Brasil ainda está muito começando, né, essas iniciativas. A gente tem algumas, tem o Tela Preta, que é de áudio erótico, tem a Share Your Sex, que é uma comunidade online que as pessoas trocam, também tem áudios com uma pegada mais feminina. Enfim, todas essas plataformas, elas começaram a ver um boom, né, de usuários passando mais tempo, fazendo download, né, de compras, até mesmo a pornografia. Então, eu acho que a pandemia ela vem para realmente... Isso aí já estava acontecendo de alguma maneira. Se você olha do ponto de vista de cultura, né, de movimentos, a gente vê a mídia, né, cada vez mais... seriados, Netflix. Quantos seriados no Netflix a gente teve, né, esse ano? Sex Life, Sex Education, Verdades Secretas agora, né, com a temática na sexualidade, né, muito mais forte. Então, assim,
tem muita coisa, eu acho, que está favorecendo, e todo mundo fala que pós momentos de crise, né, de pandemias, de guerra, quando a gente sai desses períodos, as pessoas elas tendem agora cada vez mais assim, o que é que eu não estava aproveitando da vida? Né? Ou como eu posso cada vez mais vivenciar essa sexualidade, porque isso não, tudo que a gente contém, a gente reprime, não tem, gente, como você estar bem com você mesmo, se você não está bem com a sua sexualidade. Porque sexualidade é sobre saúde também. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas estão... Eu costumo dizer que, assim, a gente já cuidou do físico, a gente já cuidou do nosso, né? Estamos cuidando cada vez mais da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. E agora, a próxima fronteira do desenvolvimento pessoal é a sexualidade. Né? Então, as pessoas elas estão nessa busca, começando. Né? Olha, a gente está aqui no evento de inovação falando sobre isso. Então, assim, a gente está ganhando espaços para deixar as pessoas mais confortáveis para falar, expor as suas dores, as suas necessidades, né? Os seus desconfortos. Então, eu acho que a sexualidade, sim. Eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Né? A gente já fez vários... Provavelmente todo mundo aqui já fez cursos, né? Você faz de idioma, né? Enfim... Imagina qualquer coisa, um curso de culinária, qualquer coisa que você tem vontade, você faz um curso. Para você se tornar o quê? Muitas vezes fluente naquilo ali, para você aprender. Se a sexualidade ela fosse um idioma, vocês se considerariam fluente, sexualmente falando? Vocês conseguiriam se expressar, né, nativamente com a gramática, com a ortografia, né, a fim de dizer tudo o que vocês desejam, da forma... E se fazer compreender também. Né? Então, assim... Eu acho que a gente está nessa fase agora, né, de, ok, como que a gente pode investir? E eu acho que a pandemia, pós-pandemia, né, que a gente está, se Deus quiser, caminhando para isso, ela vai fortalecer esse investimento na nossa sexualidade, que a gente passa a ressignificar a nossa intimidade também. Opa, agora voltou. E tem mais até um ganchinho que você estava falando disso na pandemia, eu vi que também as pessoas procuram... Assim, as mínimas coisas de bem-estar. É uma roupa mais confortável, não vou mais usar aquele sapato que me machucava só porque, sei lá, ele era bonito. E também essas pequenas coisas da sexualidade. E as conversas com os parceiros. Eu não sei como é que é o teu público, Jaci, mas me conta também. Eu tenho em torno de uns 8% só de público masculino. Só que eu fico super grata, super feliz, porque todos eles vêm atrás de informação. É muito raro algum assediador passar no perfil e tal, acontece, infelizmente, mas o que eu vejo isso de uma forma assim tão legal, que os homens têm vindo atrás de entender o prazer feminino, porque muitas vezes as parceiras não dão essa abertura. Então, eles estão indo atrás da informação para tentar esse diálogo, mas tem que partir da gente, tá? E como é que é o teu público masculino também, nesse sentido? Então, 19% do meu público é masculino. E eu já passei por algumas situações com homens assim, que eu achei super interessante, sabe? Da vontade que eles tinham de querer ajudar as parceiras. Teve um que ele, quando eu falei, fiz um vídeo falando do abuso que eu sofri, e como foi difícil para mim, para eu realmente ter um prazer sexual, ele, cara, eu percebi que a minha mulher tem o mesmo medo que você, como é que eu posso ajudá-la, que não sei o quê. Já aconteceu isso muitas vezes, sabe? Do cara ter vergonha de falar com a parceira que tinha um fetiche de determinada coisa e não queria atrair de jeito nenhum. Eu falei, cara, é importante isso, então vamos lá, conversa com ela, sabe? E aquele medo de ela é muito conservadora, ela vai me criticar. Isso acontece muito, porque nós mulheres hoje conseguimos falar sobre sexualidade abertamente, entre aspas, mas homem também não conversa sobre sexualidade, não conversa sobre sexo, né? Ainda há um discurso super machista, o homem não pode falar sobre anos, sobre prazer. Ou contar vantagem e mentira. Eu vejo muito isso. Aí, homem conta vantagem e mentira e a mulher ainda não quer falar sobre nada. Não quer falar sobre isso, sabe? E entra aquele lugar também, mulher sempre fala menos homens que ficou na vida. Os homens, eles aumentam a quantidade, sabe? E tá tudo errado, sabe? E todo mundo tem fetiche, todo mundo tem vergonha, todo mundo tem vontades, sabe? E a gente precisa conversar sobre isso, porque tem a questão da química também, e não faz sentido, eu pelo menos considero isso, não faz sentido você dividir a vida do lado de uma pessoa que você não consegue falar abertamente sobre as coisas que você tem prazer. Como você consegue dormir do lado de uma pessoa que você não consegue falar, olha, eu tenho vontade de fazer homenagem, eu tenho vontade de fazer dupla penetração, que é a mesma coisa.
sei lá. Sei lá, vestir de coelhinha, às vezes até coisas muito simples. Sabe, né? um vibrador. Colocar um vibrador. Tem mulher que tem vergonha de colocar um vibrador ali na relação porque acha que o parceiro vai criticar. Isso acontece muito, sabe? Então, sim, os homens estão cada vez mais procurando se informar. Claro que nem todos ainda estamos bem longe dessa realidade. Sempre falo, olha, a gente está se desconstruindo, mas ninguém é tão desconstruidão quanto diz, não. Tá? Eu não sou, Gaia não é, a gente fala, Lídia não é. Estamos. Não, gente, cada vez mais, quanto mais você aprende, quanto mais você se aprofunda, menos você, epa, como assim, sabe? A gente se coloca em situações que a gente não imagina que possa acontecer, sabe? Então, conversem, é importante. Não tenham medo de conversar com o parceiro, com o pai, com a mãe. Outra coisa importante falar, eu tenho um público de adolescente bem expressivo. Eu sou chamada de tia, gente. Tia. O que eu faço com isso aqui? E é desesperador. E tem pais, mães, que me indicam para os filhos, sabe? Como é que eu falo isso para o meu filho, para a minha filha? Teve uma situação que a mãe achava que a filha fosse virgem, que não sei o que, virgem, que é uma expressão errada, tá? Não teve a primeira relação sexual, essa que é a verdade. E assim, e a filha já estava me contando. Ai, meu Deus do céu, minha filha. Sua mãe acha que você é complicado, entendeu? Então, eu sempre falo para as mães e os pais, cara, fala que você broxou, como foi a sua primeira vez, se você sangrou, não sangrou, doeu, não doeu. Fala, meu filho, o pau do teu pai é pequeno e tá tudo certo, entendeu? Seu pai se vira com isso aqui que tem mesmo. É importante falar. Porque a gente se distancia. O adolescente, ele tem medo de ser julgado. Ele quer pertencer a algum grupo. E aquele lugar de meu pai vai me julgar, minha mãe vai me julgar se falar isso, é muito problemático. Quem me falou sobre sexo foi minha tia. Tem uma tia que ela é muito louca. Toda vez que eu vim para Salvador, todo mundo só quer saber da minha tia e da minha avó. Sabe? Porque elas são piores do que eu. E elas falam abertamente desde sempre sobre sexo, e é importante. O que me fez... Eu fui uma das poucas meninas daqui, eu nasci aqui em São Lázaro, em Ondina, que não engravidou na adolescência. Sabe? Minha tia pegou... errado, gente, não faça isso. Minha tia pegou, tipo, um filme pornô. Eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, uma menina do bairro tinha engravidado com 12 anos. Botou todos os meus primos sentados. Isso aqui é um pênis, isso aqui é uma buceta, isso aqui é isso, é assim que põe camisinha, tem que cuidar disso, tem que fazer exame, tem que... Um aulão ali, ninguém engravidou. Foi. Eu não sei se ela... Pânico. Não sei se ela traumatizou a gente, mas o aulão ali, louco dela, deu certo. Porque minha tia também não teve acesso à educação, então foi o jeito que ela... se virou para informar a gente, porque cada um vai dar seu jeito. Mas é importante os pais, as tias, os avós conversarem com seus filhos. Principalmente o homem tem medo de conversar com a filha, né? Sobre sexo é importante. Conversa, gente. O contrário também é super válido. Eu digo que o que eu não aprendi com a minha mãe, hoje eu converso com ela sobre saúde, sobre sexualidade. Uma senhora de 73 anos, semi-analfabeta, que não teve acesso. Então, hoje, tudo que eu tenho de novidade, principalmente relacionado a mulheres com mais idade, eu converso com ela. No começo é super difícil, mas depois aquilo vai fluindo e ela vai passando informação para a rede dela também, de mulheres. Isso que é muito legal. Agora temos a última pergunta do nosso painel, que é sobre futuro, né? Qual o futuro desejável para a sexualidade, Lídia? Bom, eu acho que quando a gente fala, né, dessa nova revolução sexual aí que a gente está vivendo, eu acho que ela vislumbra um futuro que ele é muito mais diverso, inclusivo, né, democrático, né, de acesso. E eu acho que a tecnologia, novamente, ela vem como um meio, não como fim, né? Porque tudo em excesso é ruim. Com a tecnologia também não vai ser diferente. Então, eu acredito muito, assim, a gente fala muito aqui, né, educação e comunicação. Eu acho que tem várias pesquisas, tem várias pesquisas que elas mostram que a nossa satisfação sexual ela está diretamente relacionada, né, à nossa comunicação sexual. E o que é, na verdade, comunicação sexual? Comunicação sexual é uma combinação de autorrevelação, né? Então, quanto mais eu falo, quanto mais eu escuto, né, o que a outra pessoa quer, e eu falo o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu sinto, o que eu penso, né, melhor a gente se entende. Então, é autorrevelação, frequência, ou seja, o quanto mais a gente fala sobre isso, e a qualidade dessa conversa, né?
Porque quando a gente fala, a gente cria intimidade, a gente cria proximidade, a gente passa a entender, né, mais o outro e ser entendido também. Então, eu acho que o futuro da sexualidade, né, ele passa muito por isso, né, para a gente começar a falar mais sobre sexualidade, a gente se sentir à vontade, né, para estar nesses ambientes, a sexualidade ela não tem que estar só dentro das quatro paredes. Né? Então, assim, eu acho que ela faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Né? Ela acompanha a gente desde que a gente nasce. Né? E ela está presente, a gente expressa através dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, valores, comportamentos. Então, isso não pode estar só dentro de quatro paredes. Né? Eu acho que isso tem que ampliar. E eu acho que o futuro passa por isso. Né? A gente naturalizar essa conversa, a gente normatizar. E, sim, a gente aproveitar e parar para pensar. E é o convite que eu faço muito aqui, né, das sex techs. Por que esse é um movimento tão liderado hoje em dia por mulheres? Ele não é exclusivo de mulheres, mas ele é muito feito por mulheres. Por quê? Por muito tempo, a gente teve as nossas necessidades e os nossos desejos deixados de lado. Né? E agora, cada vez mais, as mulheres elas estão entendendo que, se elas não pararem, pensarem e tomarem, né, a iniciativa de pensar em soluções que resolvem os problemas que elas têm, não vai ser um homem, gente, que vai fazer isso para a gente. Eles não sentem o que a gente sente. Né? Então, tem que partir de nós. E o que eu falo, assim, às vezes as pessoas acham que tecnologia é uma coisa necessariamente digital, é uma tecnologia da NASA. Não, gente, tecnologia é simplesmente uma coisa que resolve um problema. Né? E se vocês seguirem lá depois o Tech for Sex, vocês vão ver que tem várias coisas que são simples. O vibrador que a gente... Nem sei se a gente pode falar, né? Pode, mas, enfim, agora ela já que falou. A gente vai sortear. Vocês vão ver que não tem nada de excepcional, né? Mas foi feito de mulher, pensado em mulher, com características e detalhes, que é isso que, no final, importa. Então, acho que esse futuro, né, ele é, inclusive, a partir do momento que todo mundo agora pode pensar sobre isso, pode propor soluções sobre isso, né, fomentar essa conversa, essa comunicação, para que, enfim, a gente realmente naturalize e a gente se sinta mais à vontade. Então, eu acho que a tecnologia vem como um meio, ela não é fim, ela contribui, ela dá mais acesso, ela democratiza, ela faz com que, na privacidade, no conforto da sua casa, né, você possa experimentar e fazer coisas que, talvez, em condições normais, né, de temperatura e pressão, você não teria coragem. Né, e é um primeiro passo para você experimentar uma coisa nova, tentar coisas diferentes. E Jace, deixa ela beber um golinho. Pena que não é cachaça, é só mais tarde. Qual o futuro desejável para você na sexualidade? Que todo mundo goze, claro, mas além disso... Claro, gente, pelo amor de Deus. Gozar é bom, quem goza não perturba a vida dos outros, é perfeito. E por isso que eu perturbo tanto minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe é pastora, a filha é isso daqui. Né? A vida é um equilíbrio, gente. Alguém tem que ser maluco. E assim, eu sou batizada nas águas do Espírito Santo. Não parece, sou, meu amorzinho. Na católica, entendeu? Tomo banho de folha porque minha família maior é do candomblé, então eu sou um pouquinho de cada um. E assim, eu sempre falo pra minha mãe, a gente precisa falar aí, ó, na igreja sobre sexo, sobre sexualidade. Porque eu já ouvi cada coisa de eu ter que sair do culto, sabe? E, por exemplo, agora foi Outubro Rosa. E eu fui a um culto que estava me dando desespero da dificuldade da pastora falar sobre sexo, sobre a importância que eu sempre vou falar. Mulherada evangélica, pelo amor de Deus, faça um exame de IST. É importante. Por quê? Porque tem muita mulher. A quantidade de depoimento que eu já recebi de mulheres que só descobriram que tinham algum IST depois que a infecção em si, né? Se manifestou, né? Já tinha desenvolvido e o marido estava se cuidando e não falou para ela e abandonou essa mulher, entende? Então é importante parar de achar que está tudo bem, sou casada com um varão de Deus. Não é, amor, é complicado. Mulheres também, mulheres traem bastante também, tá? É importante falar isso. Não está ligado. Então, assim, um dos meus objetivos sobre sexualidade é esse também. A gente precisa falar sobre sexo dentro da igreja, dentro do terreiro, em todos os locais, porque todo mundo transa. Nem todo mundo, né? Tem as pessoas sexuais também. Mas todo mundo tem uma forma de encontrar o prazer, de ter o seu orgasmo, sabe? E é importante, principalmente no meio religioso, porque tem muita mulher ainda que transa por obrigação, não sabe o que é um estupro marital. O que acontece dentro da relação ali afetiva também, sabe? A gente precisa falar sobre isso. Não é normal transar com dor, não é normal transar sem prazer, sabe? Então, a sexualidade tem que estar em todos os locais, todas as religiões, todas as classes, todas as raças, todas as cores,
tudo, sabe? A gente precisa normalizar, falar sobre sexo em todos os locais. Concordo. Cada grupo vai ter sua forma de se comunicar, mas tendo Sim. informações sérias, corretas, isso é super válido. Muito se fala que o futuro é feminino. Eu acredito que já seja o presente, porque a gente só vai ter futuro se a gente começar as ações a partir de agora. Então, eu enxergo muito como essa mudança de forma coletiva mesmo, de que a gente, conversando aqui sobre sexualidade, mulherada, junta também os homens, a gente vai conseguir um futuro desejável, sim, mas a gente tem que começar agora. E agora que chegou a hora que vocês queriam, né? Temos aqui 3 vibradores da Lilith, são bolês incríveis, e nós temos os números. Vocês têm as suas cadeiras numeradas, eu vou pedir para você sortear para não parecer marmelada, tá? Pronto. São 3, valendo o primeiro número. Olha as mulheres Canta a bola do desesperadas. bingo. Estou vendo, hein? Esse momento Eita, é seu. todo mundo Não procurando. tira a cadeira da amiga, o número Fernanda, 90. senta na cadeira pra você ganhar. Número 90. Detalhe. Aqui, ó, 2 saíram correndo. Peraí. Número 90. Isso, peraí. corra mesmo. Ah, tá, entendi. Pronto. Detalhe, se algum dos poucos homens que estão aqui ganharem, eles vão ser obrigados a dar para uma mulher daqui. Eles não vão levar para casa, tá? E se o homem quiser usar? Usem Ele vai ter que juntos, comprar. é babado. Hoje é o dia das mulheres. Número 90. 90, cantando a ninguém bola. ganhou? Não ganhou. Vamos pro próximo. Aqui. Opa. 90? Não foi dessa Próximo, vez. 111. Cadeira 111. Vou Cadeira levar 111, 3 pra lá mim atrás. hoje. Vamos lá, mais um. Peraí. Gente, não é Ih, public post. 120. 120. Vamos só Eu, sendo vocês, eu começava a correr pra lá pra trás, tá? Não. E agora vai, hein? Opa! Pra Número 2. Aê! Olha, o namorado dela, marido, não sei, estava ali animado. Não tem que ganhar. Isso, esse momento é seu. Hoje, é hoje. A gente já vai sortear porque o nosso tempo aqui está acabando. Gente, pra quem nunca teve um vibrador, juro como não é public post, não tô ganhando nada aqui, eu super recomendo, sigam Somos Não. Lilith, porque além do produto ser incrível, é um bulletzinho pequenininho, então é ótimo pra quem, né, quer começar essa jornada aí de autodescoberta. Ainda tem um conteúdo incrível, assim, é super boa a página, então Somos Lilith, com T no final mudo. De todos os vibradores que eu já testei, que eu já usei, o único que eu uso é a Lilith. Número 1! Quem é o number número one? Foi dessa Ei! vez. Gente, a Lídia não falou e ninguém percebeu, mas ela está com um vibrador no verdade. pescoço dela. Vocês estão vendo isso aqui? Esse colar que eu tô, na verdade, ele é um vibrador, gente. Então, assim, ó. Abusada, Eu tô né? namorando. Abusada. Como eu falei, hoje a gente tem vibradores de todos os Fica por aqui tipos, pra gente bater uma formas, foto. joias, né? Até anéis. Vamos ao último. Como é que é? Torce os dedinhos ali. Cruza, né? Cruza os dedinhos, que é o último vibrador da noite. Mas tem lá no site da Lilith, tá? Número 70. Tem Número alguém? 70. 70. Vamos mais E só um para falar aqui. de algumas empresas assim lideradas por mulheres, né, brasileiras aqui. Então, se vocês quiserem saber mais e conhecer mais, Somos Lilith é um perfil muito legal. A Fio, que é de lubrificantes também, é muito bacana. Share Your Sex também, que é uma plataforma de áudios eróticos também de comunidade. O que mais, Gaia, que tem? 55. Já falo mais. Temos 5, um homem. 5? Um Pode homem. vir buscar, mas você vai ter que escolher alguém aqui para dar. Você não vai embora com ele. Oi? Não Ela pode está ser. aqui? Então... Não, vai ter que dar para alguém. Ou você pode escolher, a gente pode sortear mais um ou você dá para alguém. Você quer aqui. escolher alguém ou a gente sorteia? Sorteia Ah. outro. 32. Mas eu acho que agora tem que dar um presente para ela. Você ficou... 32. Quase bateu na trave. Mais um. Número 68. Quase aquela... Ganhou? As duas aqui estão querendo muito. Agora vai. Agora vai. Número 11. 11. Não? Gente, já tinha completado a cartela do bingo aqui. Mais um, 66. Aê! Gente,
A gente gosta tanto, a Jace quanto eu, a gente fala de forma, né, bem descontraída e com diversão sobre sexualidade, então tentem levar isso para suas casas também. Quando falar sobre sexo, lembrem que tem que ser leve, tem que ser divertido, tem que ser gostoso e qualquer pessoa pode falar sobre. Obrigada, meninas. Obrigada, Screen, a toda a equipe, Obrigada, Laís, gente. pelo Prazer convite. enorme estar aqui. E obrigada a vocês. Minhas convidadas que eu acabei de ver ali, Dona Eva e também aqui Dona Poli, obrigada. E, mulherada, que tesão ter vocês aqui com a gente. Literalmente um prazer, né? O prazer não é só na cama, hein? Quem ganhou, pode só voltar pra gente bater uma fotinha, por favor? Pronto. Que delícia, obrigado, Arroba. meninas. Obrigado, Gaia. Gente, o arroba de cada... Hoje a gente tem que se vender, meu amor. Vai, Bi, vá. A gente tem que se Tech 4 vender. Sex, gente. Tech for Sex. Isso. Dejace, T de tatu, H-E-J-A-C-Y. E meu clitóris, minhas regras. É babado, hein? Os Esse três, aí é o mais hein? fácil de gravar. Meu clitóris, minhas regras. Tô protegida que eu não paguei o vestido todo.